no livro do profeta por nome de Joel, profeta menor, por nome de Joel, capítulo 2, glória a Deus, versos de número 23, 24 e 25. Glória a Deus. Livro do profeta por nome de Joel, capítulo 2, verso 23, 24 e 25. Aleluia! Vou esperar todos acharem. Ouço o barulho de Bíblia, isto é bom. Glória a Deus. Bom é este barulho de Bíblia na nave da igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Conforme você for achando, se você puder se colocar de pé, você que não puder, pode ficar sentado mesmo. Amém? Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim o verso 23: E vós, filhos de Sião, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor, o vosso Deus, porque Ele vos dará o ensinador da justiça, e fará descer a chuva temporã e a chuva seródia no primeiro mês. E eis que as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de nosto e de óleo, e restituí-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o purgão, e grande o exército que enviei contra vós. Amém? Pode se assentar, louvando, adorando e engrandecendo o nome de Deus. Irmãos, rapidinho aqui, antes de ministrar, eu quero primeiramente parabenizar os irmãos por esse quinto aniversário, quinto ano da igreja. Confesso que eu estou feliz de mais um ano poder estar aqui com os irmãos. Aleluia! Meu coração se aprazera muito, se alegra de poder retornar a esta casa. Deus abençoe o nosso amigo pastor Ezequiel, nossa amiga pastora Márcia, por sempre nos honrar e nos confiar essa responsabilidade de ser o ministro da palavra de Deus no congresso da igreja, no aniversário da igreja. A igreja está top, eita glória. Depois eu quero tirar uma foto aqui com o pastor Ezequiel. Deus abençoe poderosamente também. Deus abençoe o pastor Romualdo. Daqui 2 sexta-feiras estarei lá com o Senhor também, podendo adorar, glorificar o nome de Deus. Deus abençoe o amigo presbítero grandemente, poderosamente. Sempre que a gente está aqui, nos recebe com muito carinho, muita alegria. Eu fico muito feliz pela vossa amizade. Deus abençoe grandemente. Também feliz em ver a nossa amiga Celina, o Flávio, que chegou correndo do trabalho certamente. Deus abençoe a vida de vocês. Eu costumo dizer que de vez em nunca a gente consegue se assentar, né? Para comer, conversar, sorrir. Fico feliz pela amizade de vocês e pela vida de vocês. Deus abençoe poderosamente. Aleluia! Também trago a paz do meu pastor a toda a igreja, pastor Ézio Gonçalves, quantos recebem nessa noite. Amém! Peço que os irmãos tenham paciência com esse pregador, tá bom? A gente demora um pouquinho a pegar, mas a gente pega. Deus nos trouxe uma palavra no nosso coração e eu quero transmitir à igreja nessa noite. É bem verdade que esse tema que os irmãos escolheram, ele me chamou muito a atenção, porque é um verso bem conhecido do povo de Deus. É um verso bem conhecido da igreja. Durante anos, esse versículo, ele se tornou temática, ou temária, tanto de uma forma predicada, como de uma forma cantada. Durante anos eu vi as pessoas pregarem esse texto. Durante anos eu vi os pastores colocarem em vossas igrejas esse tema de restituição e campanhas. E eu também já vi esse tema ser cantado. Ele já foi cantado aqui nessa noite. Aleluia. É um tema bem conhecido da igreja. A palavra restituir quer dizer trazer de volta aquilo que se perdeu, ou devolver aquilo que foi tomado. Só que me chama a atenção que há um contexto imediato dentro desse texto. E eu não posso mudar a hermenêutica para agradar você. Eu preciso trazer o que está dentro da Bíblia. E é bem verdade que o Joel é um dos profetas menores. Quando você vai para o Antigo Testamento, para a Antiga Aliança e para o Antigo Concerto, você consegue fazer uma divisão
e esse profeta aqui se enquadra entre os profetas menores. Evangelista, porque Deus levanta grandes profetas, ou Deus faz diferença em pessoas? Não, é pelo período da sua escritura. O livro de Joel tem apenas 3 capítulos, então por isso ele é conhecido como um dos profetas menores. Mas o que me chama a atenção é que quando eu entrei no primeiro capítulo do livro do profeta Joel, eu não consegui achar um rei para me tentar datar a época que ele está narrando esse texto. É bem verdade que quando você pega a sua Bíblia Sagrada, você vai ver que nos profetas sempre há um rei. Lá em Isaías capítulo 6, ele diz: no ano que morreu o rei Uzias. Quando você pega Ezequiel, você vai ver que ele vai dizer: no reinado do rei Jeconias. Porém, quando você pega o livro de Joel, você não vê um rei, e não é fácil datar o período que isso está acontecendo. Mas é bem verdade que certamente é um livro que é escrito antes do cativeiro babilônico. É um livro conhecido como livro pré-cativeiro babilônico, ou livro pré-exílico, porque nós entendemos que somente 3 profetas profetizaram depois do cativeiro: Zacarias, Ageu e Malaquias. Somente esses 3 profetas profetizaram pós o cativeiro babilônico. Então certamente esse livro aqui é escrito um pouco antes do cativeiro babilônico. E o que me chama a atenção é que eu tentei entender quem era esse rapaz por nome de Joel, e a Bíblia também não nos dá muitas coisas sobre Joel, mas ela diz que ele é filho de Petuel. Certamente, pastor Ezequiel, Petuel aqui seja um sacerdote daquela época. Então isso nos faz entender que esse rapaz por nome de Joel é um profeta sacerdotal. Ele vem de uma família de sacerdote, e somente quem viesse da tribo de Levi e do tronco de Arão poderia ser um sacerdote. Nós entendemos que ele vem da tribo de Levi e certamente do tronco de Arão, e é um profeta sacerdotal. E evangelista, o que está acontecendo nessa época para Deus falar a esse profeta a liberar a uma nação que Deus vai restituir, que Deus vai trazer de volta, que Deus vai colocar na mão do povo aquilo que se perdeu? Está no capítulo 1. Quando você pega a sua Bíblia Sagrada, no capítulo 1 e verso 1, diz assim: e veio a palavra do Senhor ao profeta, e veio a palavra de Deus ao profeta. Olha para esse pregador, eu costumo dizer que vocês não precisam ouvir a minha voz, não, vocês não precisam ouvir eu falar, mas vocês precisam escutar a palavra que é a boca de Deus da terra. Glória! Oh glória! Então o que precisa vir é a palavra de Deus. E o que diz a palavra de Deus? É para que ele fosse falar com os mais velhos, com os anciões. O que estava acontecendo? Evangelista, você quer dizer que essa palavra aqui é direcionada primeiro a uma classe? Sim. E qual é a classe? Os mais velhos, para que eles ensinassem os mais novos, para que passassem para as vossas gerações. Olha para esse pregador. A gente ouviu muito a nossa geração dizer assim, que essa geração que nós vivemos é a pior geração do Evangelho. Mas escuta, isso é reflexo da nossa geração, que não dá entendimento a essa geração. Oh glória! Não adianta cobrar da nova geração se a nossa geração não dá exemplo. Oh glória! Eu vim pregar. Não adianta cobrar da nossa mocidade se você não dá exemplo para a mocidade, oh glória. É por isso que Tito vai dizer no capítulo 2 e verso 4 que as mulheres mais velhas tinham que dar exemplo às mulheres mais novas, oh glória. Oh glória. É por isso que quando Jeremias traz o livro de Lamentações, ele vai dizer assim, que os mais velhos tinham responsabilidade de ficar na porta. Por quê? Porque eles tinham que ditar o que ia entrar dentro da casa de Deus. Olha para cá, eu vim trazer uma palavra de Deus para você. E qual é a palavra de Deus? Qual o exemplo que você está dando para essa geração?
Olamaia súpria, Alamantolha récia. Não adianta pegar um jovem e cobrar se você não é exemplo. Escuta, há um ditado mundano que diz que filho de peixe, peixinho é. Oh glória, o reflexo dessa geração é o nosso reflexo. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém que nós precisamos melhorar na casa de Deus.